E pode atingir mais da metade da população brasileira. Diabetes. Antes disso, pré-diabetes. Um perigo que muitas vezes é silencioso. A pessoa não tem nenhum sintoma, ela descobre fazendo exames de rotina. Andréia sabe que está acima do peso e corre esse risco. Eu fico preocupada, às vezes eu fico pensando se realmente eu sou uma diabética. Quando eu for descobrir que realmente eu sou e já estiver já naquele nível, né? Mas não precisa esperar para começar a se cuidar. Quer saber o que fazer para viver mais, com mais saúde? Então vamos lá, uma dica bacana é 3 frutas por dia, sendo uma cítrica, que seriam aquelas mais azedinhas. Acerola, morango, laranja, limão, tangerina. O bem-estar começa agora. Hoje com o endocrinologista Antônio Chakra e a nutricionista Alessandra Rodrigues. Bom dia! Hoje a gente tem 4 perguntas importantes para te fazer e você vai responder e saber se tem ou não um risco maior ou menor de ter diabetes ou, antes disso, pré-diabetes. Doutor Chakra, bom dia. Bom dia, Fernando. Vamos falar que antes da diabetes tem a pré-diabetes. Vamos explicar melhor o que é isso. É uma quase diabetes, a pré-diabetes? Pré-diabetes é a primeira fase no aparecimento da moléstia diabetes. São pacientes de risco em desenvolver diabetes. Convém lembrar, Fernando, que a última estatística, agora recente, da Federação Internacional de Diabetes, num congresso recente em Vancouver, no Canadá, mostrou 415 milhões de indivíduos com diabetes no globo. Isso dá 1 em cada 10 pacientes no globo é portador de diabetes. É a doença mais prevalente, ou seja, é a doença mais frequente no mundo atualmente. É quase que uma epidemia, não é epidemia de doença contagiosa, é epidemia no sentido dos números. E isso tem aumentado consideravelmente e é por isso que se fala muito em pré-diabetes, que seria estratégias para aplicar em fases em que o paciente ainda não tem diabetes. Aí é possível prevenir o aparecimento da moléstia. Lembrando que a pré-diabetes praticamente não tem sintoma nenhum, por isso o risco aumenta e as dúvidas também, como essa que chegou aqui agora. Vamos ver a pergunta, doutor Chakra, da Patrícia. Minha filha de 5 anos fez exame de glicose e o resultado foi 100. É muito. Ela está preocupada, ela está apavorada. A gente está vendo que na escala aqui, 100 está bem perto do pré-diabetes. Ela tem razão, a Patrícia, de ficar preocupada? É importante saber que a dosagem da glicemia de jejum pode variar. Seguramente tem que repetir esse exame. Uma dosagem apenas para confirmar o diagnóstico não é suficiente. Para confirmar o diagnóstico, nós temos que repetir essa dosagem. E também a glicemia de jejum pode variar. Nesse sentido, são exigidas pelo menos 2 dosagens. Essa criança com 5 anos de idade, não acredito que tenha pré-diabetes. O conceito de pré-diabetes e esse grande número de 415 milhões no mundo, portadores de diabetes, se refere mais ao diabetes tipo 2, que aparece com obesidade. 5 anos, se tem alguma suspeita, seria diabetes tipo 1, que eu não suspeitaria através dessa dosagem de glicose. Então, é mais no adulto, depois dos 40, 45 anos, sedentários, exatamente, é que a gente vai suspeitar nesse nível de 100. Nessa criança, não. Ainda assim, é interessante que a mãe procure repetir a dosagem da glicose no sangue nesta criança de 5 anos. Estamos falando dos riscos da diabetes e antes desse risco, pré-diabetes. Muitas dúvidas. Aliás, hoje a gente tem 4 perguntas importantes para você responder para saber qual o nível do seu risco de ter diabetes ou pré-diabetes. E muitas dúvidas chegando. Alessandra, chegou agora essa seguinte pergunta da Pati. É verdade que água com quiabo é bom para baixar diabetes? Não, água com quiabo não vai ajudar a baixar diabetes. Na verdade, tem outras opções melhores, como, por exemplo, água com chia. A presença de fibra sempre vai ajudar bastante a controlar o nível glicêmico. Então, a chia ela vai ser mais efetiva do que o quiabo. A mistura de chia, a semente de chia, a gente já mostrou aqui no Bem-Estar que ela incha, né, com a água. Ela forma uma gelatina mesmo. E aí toma uma colherada de chia por dia? De chia na água? Chia na água é uma colherada. Você pode colocar uma colher de chia num copo de água, deixar durante a noite na geladeira e de manhã você ingere essa gelatina. Ou mistura ela com iogurte, também fica bem gostoso. Deixa o quiabo só para o franguinho, né? Tá
ótimo. Tá melhor. Agora, quais são os alimentos que a gente pode substituir? A gente está falando do pico glicêmico, né? Do aumento do açúcar no sangue. Alguns alimentos têm essa característica. Como é que a gente pode contornar essa situação, consequentemente, evitar o risco da pré-diabetes? Sempre a maneira mais simples é adicionar fibra. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui num pãozinho francês branco. Ótimo, mas em compensação... Que é o maior vilão, né? O maior vilão, olha o que ele faz, olha o que ele faz com o índice glicêmico. O pãozinho que a Alessandra está mostrando. Mas tem uma maneira. Hoje em dia a gente tem, na maior parte das padarias, o pãozinho francês integral, que ele já vem adicionado de fibra. Então, a gente já viu que diminuiu aqui, o índice glicêmico caiu. Mas aí vem a queixa da maior parte dos pacientes. Eu não gosto do sabor desse pão. Então, um jeito seria adicionar um queijo cremoso, por exemplo, com um pouquinho de fibra, como chia ou linhaça. Então, a gente consegue, com isso, aumentar a quantidade de fibra e diminuir o índice glicêmico. A gente está vendo aí, a chia você misturou no queijo cremoso, light, deve ser light? Sim, sempre magro. Sempre magro. A gordura também é um vilão. Sempre quando a gente pensa em diabetes, todo mundo pensa em açúcar, mas a gente tem que lembrar que o pré-diabetes está muito relacionado à obesidade. A gordura está relacionada à obesidade, a farinha branca também, que muita gente deixa de lado e esquece. Então a dica de ouro do bem-estar é misturar, se você não gosta do pão integral, misturar linhaça e chia no creme cheese, né? Isso, light, um outro queijo cremoso. Para que isso faça com que ele fique quase como um pão integral. Quase como um pão integral, é adicionar fibra. Exatamente. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo agora, fazer contato com a redação do G1. Hora do G1 em um minuto. Olá, bom dia. O dia em Brasília amanheceu conturbado depois da carta que o vice-presidente Michel Temer mandou para a presidente Dilma. Segundo o colunista do G1, Gerson Camarote, essa carta irritou o governo e foi vista como um sinal de rompimento. A assessoria do Michel Temer nega que seja um rompimento. Na carta, ele diz que o governo não confia no PMDB, que é o partido dele, e que ele é apenas um vice decorativo. Bom, e o dia por lá deve continuar movimentado porque ficou para hoje a definição da comissão que vai analisar o pedido de impeachment da presidente. E aqui no Brasil, mais de 10 milhões de linhas de celular desapareceram de maio a outubro desse ano. Para as operadoras, isso aconteceu por dois motivos. Um, a crise econômica, e dois, o que elas chamam de efeito WhatsApp. Porque agora as pessoas usam muito mais esses chats para conversar e não precisam mais de vários chips diferentes no celular. Falando de saúde, uma pesquisa na Dinamarca mostrou que o filho pode herdar a obesidade do pai. Isso porque o peso do homem pode modificar o espermatozoide e isso faz com que a criança nasça com tendência para engordar. Bom, os pesquisadores ainda precisam estudar mais isso, mas de qualquer maneira, eles já recomendam que os homens que querem ter filhos se cuidem também, não só as mulheres. Fê? Muito bem. Aliás, esse é o assunto do Dr. Antônio Chakra na nossa página na internet, vai falar sobre isso. Já pode ir preocupando os pais com essa questão, né, Mari? Pois é, todo mundo tem que se cuidar. Muito obrigado, Mari. Bom trabalho aí para você. Falando de diabetes, um risco para mais da metade da população do mundo e população brasileira também. A gente vai conhecer agora a Andréia. Ela sabe que está acima do peso, sabe que precisa se cuidar e quem apresenta a Andréia para a gente é a Ana Carolina Ferreira. Metade da população brasileira está acima do peso e a obesidade é um alerta para vários problemas, como a pré-diabetes, que acontece quando o nível de açúcar no sangue está acima do normal. O normal é até 100 e o pré-diabetes é definido entre um valor de 100 e 126. O diabético é o que tem mais de 126, é assintomático. A pessoa não tem nenhum sintoma, ela descobre fazendo exames de rotina. Há 5 anos, Andréia recebeu o alerta. Estava grávida do primeiro filho e com a taxa de glicose elevada. Eu cheguei a fazer o décimo do dedo. Aí teve uma vez que deu 130. No outro dia eu fui fazer, já não estava mais 130. Estava 100, 105, assim. O risco maior era que ela ficasse diabética. A pessoa só tem uma diabetes, assim como só tem uma hipertensão. O que a gente pode conseguir é que a pessoa controle o diabetes, mas em geral, se descontrolar,
é o mesmo diabetes que voltou a se descontrolar. Para baixar o nível de açúcar no sangue e evitar a doença, o jeito era mudar. Foi o que a Andréia fez depois do parto. Emagreci muito devido à alimentação e entrei na academia. Mas a vida saudável durou só 1 ano. Hoje, depois de ter a segunda filha, ela não tem rotina. Esqueço de me alimentar, quando eu vou ver a hora do almoço, às vezes eu nem ponho um pratinho para mim, acabo comendo junto com meu filho, com ele, ajudo ele a comer e no fim eu dou ali umas 2, 3 colheradas e pronto. Na cozinha, biscoito recheado, chocolate branco e bolo. A Andréia belisca o dia todo e deixou de medir os níveis de glicose. A gente sabe que uma alimentação desregrada e o excesso de doces resultam em mais peso e mais açúcar no sangue. O que a Andréia não sabe é que ela não precisa estar magrinha para reduzir o risco de diabetes. Perdendo 10% do peso, ela elimina as chances de desenvolver a doença. Dependendo da altura, pode ser que ela não deixe de ser obesa, mas os valores do açúcar voltem ao normal. Eu fico preocupada, às vezes eu fico pensando se realmente eu sou uma diabética, quando eu for descobrir que realmente eu sou e já estiver já naquele nível, né? Pois é, André, a boa notícia é que depois que a nossa equipe gravou lá na casa da André, ela garantiu que vai fazer uma série de exames e, de novo, vai fazer esse exame que mede a quantidade de açúcar no sangue para ver o risco de chegar aí perto da pré-diabetes. Então, doutor, a Andréia está preocupada, ela tem razão de ficar preocupada, ela já teve essa diabetes gestacional, que é razoavelmente comum, mas agora ela está correndo esse risco, como o senhor disse, milhares de pessoas no mundo todo, né? Da pré-diabetes para o diabetes. Sem dúvida. E aparentemente a Andréia não está se cuidando. O diabetes gestacional é o diabetes que aparece durante a gestação, durante a gravidez. É diferente de diabetes e gravidez, que a paciente já tem diabetes e engravidou. Aqui a paciente não tinha diabetes, engravidou e apareceu o diabetes, a glicemia alta no sangue. Depois que ela dá à luz, o diabetes desaparece, porém ela é pré-diabética, porque ela já apresentou diabetes gestacional. E o nenê de mulheres que têm diabetes gestacional nascem com peso alto, 4 quilos ou mais. Então é necessário, sem dúvida alguma, que a Andréia ou pacientes, né, que tiveram diabetes gestacional mantenham uma dieta melhor, mais adequada, exercício físico para prevenir o aparecimento futuro de diabetes. Muito bem, serve a dica então para a Andréia também, que nesse mês de dezembro a revista Crescer, que a gente vai mostrar ali na nossa bancada, tem 29 dicas para as grávidas enfrentarem essa etapa tão maravilhosa na vida da mulher, com mais saúde, determinação, e tem uma dica importante que fala exatamente sobre isso, para evitar a diabetes gestacional, controlando o número de calorias que a mãe deve aumentar por causa da gravidez ao longo dos meses. Então tem essa indicação muito interessante para esse controle. Não é aquela coisa, vou comer para 2. Não é bem, com qualidade. Não é bem assim, né? Oi, o que você Caloria disse? com qualidade. É, exatamente. Porque se a gente passa dessa linha da catraca, lá em Minas é roleta, que tem no ônibus e tudo, mas aqui a catraca atravessou da pré-diabetes para diabetes, aí normalmente a catraca não volta e essa também não vai voltar, porque a pessoa passa a ser um diabético, uma diabética, doutor. Aí já é tarde demais, né? Perfeitamente. Mas é importante saber o seguinte, Fernando. Esse nível 125, a partir daqui, é considerado já diagnóstico de diabetes. Porém, os pacientes de risco em desenvolver a moléstia, como você vai discutir posteriormente, quem são os pacientes de risco, através das perguntinhas que você mencionou, esses pacientes, mesmo estando normal, abaixo de 125, ou abaixo aqui 80 ou 70, nível normal, eles ainda são pré-diabéticos, pelos antecedentes, porque são pacientes de risco. Tem mais que 40, 45 anos, tem excesso de peso. Nós vamos falar dessas perguntinhas aí, que as pessoas vão responder. Perfeitamente. Né? Então, esse paciente que fez e que deu normal, ele continua em risco, porque ele tem os fatores de risco.
Só que ele sai meio metido. Ah, foi normal, foi normal. Não, ele tem que repetir o exame anualmente e, mais ainda, ele tem que tomar providências em termos de dieta, implementação de exercício físico para evitar o aparecimento de diabetes. Os números são importantes, mas se é um paciente de risco, ele tem que tomar as medidas de qualquer maneira. Exatamente. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né, doutor Chakra? Perguntinha, chegou agora. Vamos ver. Gijuleia, como evitar o diabetes sem passar vontade? Fome, né, que ela está falando, na clara verdade é essa, né? Porque a gente gosta de uma comidinha assim mais temperada, mais gostosinha, enfim. A Alessandra tem dicas para a gente mudar um pouco esse cardápio, né, Alessandra? Tem, e é fácil, não é difícil, não é tão complicado quanto as pessoas acham que são. Quando as pessoas acham que é, né? Então, por exemplo, o arroz branco. O arroz branco, ele é tão vilão quanto o pão francês. O ideal seria substituir pelo arroz integral. Só que muita gente reclama também do sabor do arroz integral. Então, duas dicas bem bacanas seriam adicionar um pouquinho de fibra no arroz branco. Então, tem uma fibra sintética que vende no supermercado e qualquer um consegue comprar. Não é cara. Hoje em dia tem diversas marcas. Então, dá para você adicionar isso. Dá também para usar a fibra, por exemplo, do maracujá, que tem um valor mais acessível, e misturar. Então, dica de ouro do bem-estar, você não gosta de arroz integral, mas quer melhorar a qualidade da sua alimentação? Use fibra sintética no arroz normal, que já vai fazer uma diferença. Já vai fazer. Assim como também adicionar uma linhaça, assim como também adicionar uma chia, também vai ajudar bastante. Agora, tem mais uma dúvida muito comum, está chegando muito essa pergunta aqui. O Jesus Rodrigues está representando todas essas dúvidas nesse sentido. Eu não como muito doce, corro o risco de adquirir diabetes mesmo assim? Ele não está ingerindo açúcar, mas de outra forma ele está ingerindo, né, Sim. Alessandra? Como a gente falou, o diabetes ele não vem só do doce, né? As pessoas sempre pensam, não, eu não como doce, então eu tô tranquila. Tanto que o exemplo que a gente usou é do pãozinho, que tem carboidrato, do arroz, né? Bolacha, biscoito recheado, tudo isso que são snacks muito comuns que a gente vê os pacientes, peguei um cafezinho, roubei uma bolachinha. E isso daí vai subindo o açúcar. A resposta para o Jesus é que sim, ele corre o risco. Sim. Por exemplo, vamos ver uma outra coisa que tem muito açúcar também. O suco, mesmo sem colocar açúcar. Sim, mesmo sem colocar açúcar. Excesso de fruta. Fruta é saudável, veja bem, não é que não é. Agora a gente está falando também do suco concentrado, né? Também. Exato, porque aí é o excesso de fruta. Então, para fazer um suco de laranja, por exemplo, eu vou usar 3 laranjas e não uma laranja, que seria a porção indicada para esse paciente comer. Então, excesso de frutose é também ruim. Vamos fazer um suco com menos laranja. Menos laranja seria o ideal para esse paciente. Sim. Usar uma laranja e completar com água, ou então também adicionar um pouquinho de fibra. Olha o exemplo aqui, olha, ficou bonito. O suco está um pouquinho menos concentrado, né? Isso. Mas a outra opção é também completar. Bater com, por exemplo, uma couve, que vai adicionar fibra, um espinafre, ou até mesmo usar a linhaça, a chia, ou para quem não quer nada que dê sabor, usar aquelas fibrinhas que a gente falou. As fibrinhas sintéticas também ajudam. E lembrar também de fugir daqueles alimentos que vem escrito adoçado com açúcar natural da fruta. O adoçado com açúcar natural da fruta é frutose industrial, que hoje em dia está altamente relacionada com obesidade e com pré-diabetes. Então, são essas dicas para a gente evitar um problema que pode ser muito maior. Doutor Chakra, vamos ver aqui no telão? O senhor vira para cá. Vamos lá, vem aqui comigo. Vamos ver o que acontece de disfunção no nosso organismo, que o açúcar, o excesso de açúcar, que não é exatamente o açúcar que vem só do doce, acaba provocando, né? É uma falha na produção de insulina, né, doutor? Na verdade, Fernando, todos os alimentos são transformados em glicose. A glicose vai para dentro das células e precisa de insulina para queimar essa glicose para a gente viver. E o pâncreas tem que funcionar bem para isso. O pâncreas produz insulina e tem que funcionar bem. Então, para a gente viver, a gente precisa do nutriente, do alimento, que é transformado em glicose, e aí a produção de insulina pelo pâncreas vem e faz com que essa glicose seja absorvida pelo organismo para a gente viver. Tem que queimar a glicose. Quem queima a glicose é a insulina. No paciente com diabetes, o desenho aqui mostrou, cai a produção de insulina, principalmente no chamado diabetes tipo 1, que é diferente do tipo 2, que acompanha obesidade e sedentarismo. O tipo 1 aparece na criança, no indivíduo magro também, não necessariamente obeso.
Não produzindo insulina, essa glicose não é queimada e sobe a glicose no sangue. Esse açúcar vai para o sangue, né? Vai ser acumulado no sangue e depois vai passar para a urina. E o paciente carrega a água junto quando ele elimina essa glicose na urina. Então ele passa a urinar muito, em consequência tomar muita água, que são sintomas de que o diabetes está realmente mais elevado. Pode aparecer outros sintomas, por exemplo, vulvovaginite diabética, que é um prurido vaginal, a paciente vai ao ginecologista, ele pede a glicemia e vem alta, bala no post-it, que é inflamação no pênis, na glande, vai ao urologista, pede glicemia, vem alta, visão embaçada, vai ao oftalmologista, pede glicemia, vem alta. Então são vários outros sintomas quando o diabetes está alto, porque não foi aproveitada a glicose que ele ingeriu. Tudo isso resume que os sintomas são às vezes imperceptíveis e às vezes eles misturam com outros problemas, por isso é bom fazer sempre esse exame, né, doutor? Sem dúvida alguma. Olha só essa dúvida que chegou da internet agora, do Danilo. É verdade que apresentar muita sede, ter vontade de urinar diversas vezes, isso tudo pode ser sintomas das diabetes? Sem dúvida pode ser sintoma, né, de diabetes. Exatamente. Quando isso acontece, a glicose, o açúcar no sangue já está alto. É como a água na caixa d'água, quando vai subindo, extravasa o ladrão, vem para cá, né? Passa o ladrão da caixa d'água. Quando está alto no sangue, vai passar para a urina e o paciente, em consequência, carrega água junto, ele vai urinar muito, em consequência, tomar muita água. Veja que é diferente do bebedor de cerveja, que urina muito porque tomou muita cerveja. Se tomar muito líquido, vai urinar mais. No diabetes é o contrário. Ele urina mais e, por isso, ele bebe mais líquido. Doutor, queria que o senhor acompanhasse conosco aqui agora uma série de reportagens que a gente está vendo com uma professora, uma neurocientista que está querendo emagrecer usando, olha, a força do pensamento. Será que ela está conseguindo? Vamos acompanhar a professora Carla Tiepo nos primeiros dias de enfrentamento, de enfrentar a balança usando a força do pensamento. Olha só o que vem por aí. No desafio de perder o próprio peso usando os conhecimentos que tem da neurociência, Carla Tiepo está apresentando novidades para o cérebro. Colocar esportes diferentes que eu nunca fiz, beach tênis, ciclismo. E para não perder o pique na hora de fazer exercícios, uma dica é reunir as amigas. Meninas, obrigado pela companhia. Vamos firme, hoje é 8K, 8K. A Carla tem 45 anos, 1,67 m e 84,5 kg. Está firme no propósito de chegar ao fim do ano com 8 quilos a menos. A neurocientista quer dominar o impulso diante das tentações e assumir a capacidade de tomar decisões difíceis. Eu acabei comendo um bolo feito de banana e aveia. Todos eles contêm boas quantidades de triptofano. O triptofano é um dos aminoácidos mais importantes para a saúde do cérebro. É a partir dele que ocorre a produção da serotonina, o neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar. O nosso corpo não produz triptofano. Daí a importância de comer alimentos ricos nesse aminoácido: peixes, ovos, castanhas, leguminosas, linhaça e aveia. Muitas vezes a gente recorre a alguns tipos de alimentos justamente com o intuito de procurar essa sensação que o triptofano e a serotonina nos dá. Ele não é de baixa caloria, mas ele ajuda a segurar um pouco a nossa angústia por comida. Para segurar essa angústia pela comida, a receita desse bolo com triptofano já está no nosso site g1.com.br/bem-estar na internet. Hoje a gente prometeu 4 perguntas para te fazer, para você responder e saber se existe um risco de um dia ter pré-diabetes e, consequentemente, depois diabetes. É agora que a gente vai começar essas perguntas. A primeira delas é muito importante, doutor Chakra. Ela é essa pergunta. Você está acima dos 40 anos? Começamos aí a faixa de risco, doutor? Sim, a faixa de risco para diabetes, especial diabetes tipo 2,
aumenta com a idade. Então, acima dos 40 anos, os pacientes começam a ganhar mais peso, talvez ficarem mais sedentários, mas a partir dessa faixa de idade já é um risco em apresentar diabetes e com 50, 60 o risco é maior ainda. Doutor, faça na xícara e vai espirrar café no senhor, vou jogar o açúcar na xícara aqui. Ótimo. Agora, a outra pergunta muito importante também. Está obeso? A palavra obeso, obesidade, dá uma conotação de indivíduo bastante gordo. Na verdade, o diabetes pode aparecer em indivíduos com sobrepeso, que não estão tão acima assim do peso. Principalmente se tem gordura abdominal, que é muito frequente. Às vezes o paciente, o índice de massa corpórea não é elevado, mas ele tem barriga. E isso é fator de risco para diabetes. É um indivíduo que às vezes até o braço é magro, não tem muito traseiro aqui, etc. tal, mas tem barriga. Fumante, papapá, esse pode apresentar diabetes. Então não é só o obeso, é o obeso e aquele que tem excesso, está com sobrepeso, assim chamado. Muito bem, então vamos jogar esse bloquinho de açúcar aí. Mais uma pergunta, aqui está. Casos de diabetes, tem casos de diabetes na família? Importantíssimo. Você referiu, Fernando, que metade da população do globo está com sobrepeso ou obesos. Mas não é metade da população do globo que apresenta diabetes. São 415 milhões. Apesar de impactante esse número, tem que haver, às vezes, um componente genético. Se tem diabetes na família... Estão falando de pai e mãe? De pai e mãe. Irmão? Irmão também, sem dúvida. E tio? Mas, tio já fica mais distante, mas principalmente, para se ter ideia, se ambos os pais têm diabetes tipo 2, com certeza 100% esse paciente vai apresentar diabetes se ele não tomar as medidas necessárias. Então, o antecedente familiar para diabetes é fundamental como fator de risco. Avós? Avós também. Tem diabetes então, avós, na família. Pais e irmãos. Estamos falando aqui da questão da diabetes na família. Vamos jogar também esse cubinho de açúcar. E o último... essa vai pegar muita gente. Você é sedentário? É sedentária? Perfeitamente, porque o sedentarismo, quando a gente faz exercício ou trabalho braçal, eu sou de Rio Preto, né? Quer dizer, no interior se diz, remédio para diabetes, doutor, é trabalho braçal, porque ele vê que com trabalho braçal a glicemia não sobe. Então é fundamental no indivíduo sedentário que ele saia do sedentarismo. Modernamente ele vai ter um personal trainer, talvez não necessite isso. Até trabalhos caseiros, muitas vezes é mais do que o suficiente. Ele fazer uma faxina na casa, etc. tal, já vai prevenir muito bom. Então, o aparecimento de diabetes. Esse cubinho de açúcar aqui. E vamos dizer que para viver mais e com mais saúde é preciso de qualidade na alimentação. É o tema da dica de hoje da nossa web nutricionista Tininha. Vamos ver. Bom dia, tudo bem? Envelhecer faz parte de viver muitos anos. E a gente pode envelhecer de forma mais saudável, isso é possível. Existem os antioxidantes, que são aqueles que a natureza já está nos dando ali, ó, de mão beijada. Frutas, legumes, verduras, mas principalmente as vitaminas A, C e E têm muito antioxidante, ajuda bastante a gente a prevenir o envelhecimento. Então vamos lá, uma dica bacana é 3 frutas por dia, sendo uma cítrica, que seriam aquelas mais azedinhas, acerola, morango, laranja, limão, tangerina. Quem gosta de espremer limão em cima da salada, ótimo. São frutas com bastante vitamina C. Castanhas, nozes, tudo isso que a gente sabe que engorda, mas que é bem nutritivo também, você pode salpicar na salada. Vegetais folhosos ou bem verde escuros, refogadinho na salada. Olha aqui, ó, essa salada aqui tá bonita, hein? Não é frescura minha, não é porque eu sou nutricionista que eu tô falando isso, que é boa mesmo. Então começa a deixar colorida a tua vida, a tua geladeira, as tuas compras, que a tua saúde vai agradecer. E o envelhecimento até pode chegar, mas não assim de forma tão drástica, tá? Um beijo, tchau! Mais cor na vida.